Vayomer Elohim nase Adam betsalimenu kidimutenu vairdu bidigat hayam uveofi hashamayim uvabechema uvechol haaretz uvechol haremes haromes ali haaretz vaivra Elohim et Adam betsalimo betselen Elohim bara otozachach unekeva bara otam. Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, segundo a nossa semelhança, e que ele submeta os peixes do mar, os pássaros do céu, os animais grandes, toda a terra e todos os animais pequenos que rastejam sobre a terra. Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus ele o criou, criou-os macho e fêmea. Gênesis capítulo 1, versículos 26 e 27, Bíblia Teb, página 12. Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, nos deparamos com a expressão façamos o homem. Logo, surge uma indagação. Com quem Deus está falando? Com a corte celestial? Consigo mesmo? Ou essa expressão é a prova cabal da presença da Trindade de acordo com a tradição cristã? Ou isso seria simplesmente um plural majestático? Será que o autor de Gênesis, de acordo com a tradição, no caso Moisés, ou autores, de acordo com a hipótese documentária, tinha em mente a concepção de Trindade? E o que dizer da confissão de fé judaica descrita em Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, Shema Israel Adonai Elohim Adonai Echad. Escuta, Israel, Adonai, o nosso Deus Adonai, um. Temos aí o número cardinal masculino absoluto Echad com o significado de um. Portanto, Gênesis 1 e 26 é um texto de difícil interpretação. No decorrer deste vídeo, iremos analisar o verbo hebraico traduzido por façamos, como também opiniões de eruditos, acadêmicos e estudiosos das Sagradas Escrituras. Eu me chamo Anderson Correia e você está no canal Hebraico Fácil e Descomplicado. Se você ainda não é inscrito, o que você está esperando? É de graça, não paga nada. Se inscreva neste momento e ative o sininho para receber todas as notificações. O texto de Gênesis 1 e 26 tem sido alvo de discussão e polêmica por causa da declaração plural façamos, com quem o Eterno estava falando ou se referindo ao revelar a intenção de criar o homem conforme a sua imagem e semelhança. Aproveitando a oportunidade, eu tenho um vídeo aqui no canal explicando o significado hebraico de imagem e semelhança. Vou deixar aqui no card, caso você queira ter acesso ao mesmo. Mas voltando ao assunto, o que está em foco aqui neste vídeo é o verbo hebraico nascer, traduzido como façamos. A Bíblia NTLH de Estudo traz na sua nota de rodapé um comentário sobre este verbo hebraico na tentativa de identificar com quem o Eterno provavelmente estaria falando. Acompanhe na tela. A forma plural do verbo fazer pode ser um exemplo do que se chama plural majestático, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 7, Isaías capítulo 6, versículo 8. Isto é, o uso de nós em lugar de eu, quando um rei ou outra autoridade está falando. Também pode ser uma referência a Deus e seus anjos, conforme 1 Reis, capítulo 22, versículos 19 ao 22, Jó capítulo 1, versículo 6 e Jó 38, versículo 7. Bíblia de Estudo NTLH, nota de rodapé, página 15. Como vocês acabaram de ver em nossa projeção, a Bíblia NTLH de Estudo apresenta algumas teorias na tentativa de identificar a quem o Eterno está se referindo ao pronunciar a expressão façamos. A Bíblia, palavras-chave, na sua nota de rodapé, levanta alguns questionamentos na tentativa de identificar com quem o Eterno está falando ou se referindo ao pronunciar a expressão enigmática façamos. Acompanhe na tela. Deus é uma entidade singular, conforme Deuteronômio capítulo 6, versículo 4 e as demais referências, ou plural, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 22 e as demais referências. A palavra hebraica para Deus é Elohim, um substantivo plural. Em Gênesis 1:1, o termo é usado concordando gramaticalmente com um verbo no singular, bará, criou.
Quando são usados pronomes no plural, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, isto indica a pluralidade de pessoas, um plural de número, ou o conceito de excelência ou majestade, que pode ser indicado desta maneira em hebraico? Deus poderia estar falando com os anjos, a terra ou a natureza, referindo-se a si mesmo em relação a algum deles? Ou esta é uma indicação germinal de uma distinção de pessoas na divindade? Não se sabe ao certo. Bíblia, palavra-chave, nota de rodapé, página 5. Champlin, no seu comentário do Antigo Testamento, versículo por versículo, na página 15, apresenta 7 teorias na tentativa de elucidar com quem o Eterno está falando em Gênesis 1:26. Acompanhe na tela. Primeiro, os críticos opinam que o autor sagrado voltou a uma terminologia politeísta, se não há noções politeístas. No épico babilônico da criação, Marduk, antes de criar o homem, envolveu Ea em seu desígnio. As cosmogonias antigas sempre envolveram deuses. Segundo, outros pensam que esse nós alude ao plural Elohim, no versículo 1, supondo que temos aqui o plural de majestade ou magnificação, que nada teria que ver com deuses ou outros poderes criadores em potencial. Terceiro, aqui, tal como no versículo 1, o nós, para certos teólogos cristãos, torna-se uma referência trinitariana. Quarto, outros supõem que os anjos, que também são chamados de Elohim no texto hebraico, estejam envolvidos na questão, como agentes da criação. É provável que os anjos, quando delegados por Deus, exerçam poderes criativos, mas não é provável que o autor sacro tivesse isso em mente ao usar a primeira pessoa do plural. Teólogos judeus posteriores apegam-se a essa interpretação do versículo. Quinto, ou então, a exemplo de Salmos 43:3, 89:14 e 147:18, temos aqui uma espécie de hipostatização dos atributos divinos, o que nos fornece uma pluralidade. Sexto, ou ainda, temos aqui apenas um nós editorial, sem nenhum sentido especial. Sétimo, Maimônides brinda-nos com a curiosa ideia de que Deus tomou conselho com a terra, que haveria de suprir o corpo físico do homem, mas Isaías capítulo 40, versículo 13, ensina que Deus só toma conselho consigo mesmo. Victor P. Hamilton, na sua obra Manual do Pentateuco, produzido pela editora CPAD, na página 23, levanta uma discussão e apresenta algumas teorias na tentativa de explicar o emprego deste verbo hebraico e identificar com quem Deus está falando ao dizer façamos. Acompanhe na tela. De um ponto de vista exegético, não é possível afirmar que o texto de Gênesis 1:26 refere-se à Trindade. Pelo menos 6 interpretações já foram dadas à palavra façamos nesse versículo. Uma dessas é a interpretação mitológica. Um deus, talvez o principal, fala com outros deuses e os informa sobre suas intenções, ao solicitar apoio e ajuda para determinado projeto. Nesse caso, a criação da humanidade como um todo. A controvérsia nasce pelo fato de o escritor de Gênesis 1 não ter conseguido expurgar todo o adorno mitológico de que se havia utilizado. Uma outra interpretação sugere que Deus se dirige à criação, à terra, a qual se torna sua parceira na criação da humanidade e parte integrante da natureza humana, em equilíbrio com o sopro divino. Uma terceira possibilidade é que Deus esteja falando com os anjos, a corte celestial, explicando o fato de os seres humanos guardarem certas semelhanças tanto com ele como com os anjos. Tal visão implica que, na criação da raça humana, Deus teve o auxílio dos anjos. A quarta interpretação diz tratar-se de um plural majestático, ou seja, que ele fala de si e consigo no plural, como em Gênesis capítulo 11, versículo 7 e Isaías capítulo 6, versículo 8. A quinta possibilidade diz que a expressão pode ser descrita como indicativa de uma ponderação, como quando dizemos, vejamos, o que devo fazer? É óbvio, no entanto, que a expressão tenderia claramente para a primeira pessoa do singular, não do plural, como em ocultarei eu, Abraão, o que faço? Gênesis capítulo 18, versículo 17. A sexta, e a meu ver, mais plausível possibilidade é a explicação que vê no nós uma indicação de plenitude e pluralidade na pessoa de Deus. Talvez Deus esteja se dirigindo ao seu espírito anteriormente mencionado em Gênesis capítulo 1, versículo
versículo 2. Manual do Pentateuco, Victor P. Hamilton, página 23. O novo comentário bíblico de São Jerônimo do Antigo Testamento, produzido pela editora Paulus, em parceria com a Academia Cristã, apresenta também um comentário sobre a expressão façamos. Acompanhe na tela. A intenção divina está expressa na frase façamos o homem, um eco da linguagem da Assembleia Divina. Na literatura antiga do Oriente Médio, os deuses decidem a sina da raça humana. A Bíblia aceita a ideia da Assembleia, mas Yahvé sozinho é quem toma a decisão, conforme Gênesis capítulo 11, versículo 3 ao 7, Deuteronômio 32, versículos 8 e 9, 1 Reis 22, versículo 19 a 22, Isaías capítulo 6, Isaías capítulo 40, versículos 1 a 11 e Jó capítulo 1, versículo 2. Novo comentário bíblico de São Jerônimo, Antigo Testamento, página 64. A Torá de Moisés, da editora Sefer, traz um comentário na sua nota de rodapé, na página 3, sobre a expressão façamos em Gênesis 1 e 26. Acompanhe na tela. Antigamente era costume entre os reis e grandes personalidades empregar o plural majestático ao falar de si mesmo, conforme 2 Samuel, capítulo 24, versículo 14. O Midrash, no tratado Bereshit Rabá 8, porém comenta que Deus se aconselhou com os anjos sobre a conveniência de criar o homem ou não. A Torá da editora Sefer, nota de rodapé, página 3. John Walton, no seu livro Teologia do Antigo Testamento para Cristãos, traz um comentário bem interessante baseado na cosmovisão oriental sobre a unicidade de Deus no contexto do Antigo Oriente Próximo. Acompanhe na tela. O Antigo Testamento não tolera outros deuses como deuses. Javé é único. Portanto, uma das distinções da ideal teologia israelita padrão é que não há nenhum panteão em funcionamento. Contudo, na realidade, os israelitas por todo o período do Antigo Testamento não refletiam esse ideal em sua prática. Nos panteões do mundo antigo, um deus elevado geralmente ocupava a posição de liderança sobre os outros deuses. Às vezes, esse deus elevado era filho de um deus ainda mais antigo que se encontrava em grande medida inativo. Como resultado, os panteões eram povoados por um número desconhecido e não determinado de deidades, milhares das quais são identificáveis pela literatura disponível. A Assembleia de Javé, em outras palavras, não é composta de deuses que compartilham seu status ou têm sua própria autoridade divina independente. Os filhos de Deus, que compõem a Assembleia de Javé, são seres espirituais inferiores, cujas funções são delegadas pelo único Deus Javé. Teologia do Antigo Testamento para Cristãos, John Walton, páginas 30 e 33. O livro Coincidências Numéricas na Torá, do rabino Osmar Levinsky, nas páginas 7 e 8, vai usar o método hermenêutico de análise das palavras hebraicas, atribuindo um valor numérico definido a cada letra. Esse método é chamado de gemátria. Através deste método, Osmar Levinsky nos revela com quem Deus está falando ou se referindo em Gênesis 1 e 26, ao usar a expressão façamos. Acompanhe na tela. Rashi, baseado em Bereshit Rabá 8, explica que, apesar de ninguém ter ajudado Deus na criação, e apesar de os hereges usarem a forma plural façamos para atacar o monoteísmo, a Torá quis nos ensinar uma lição de humildade. Deus consultou os anjos, por isso a forma plural. Como podemos provar, a partir do texto da Torá, que Deus estava falando com os anjos? Afinal, não vemos nenhuma referência a anjos no texto. O valor numérico de Gênesis capítulo 1, versículo 26, em hebraico é 4.764, mas ele nada fala explicitamente sobre anjos. Ao analisarmos Êxodo 25:19, que fala claramente sobre anjos, vemos que ele tem exatamente o mesmo valor numérico de 4.764. Coincidência? Coincidências numéricas na Torá, Osmar Levinsky, páginas 7 e 8. Baseado em todas as informações que te foram apresentadas aqui neste vídeo, para você, com quem Deus está falando ou se referindo em Gênesis 1 e 26? Com a Trindade? Com os anjos? Consigo mesmo? Ou isso é apenas um plural majestático? Comente aqui na parte de baixo do vídeo, e se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, e se você ainda não é inscrito, se inscreva neste momento e ative o sininho para receber todas as notificações. O meu muito obrigado pela atenção de todos vocês, e até a próxima matéria, se assim o Eterno permitir.